pessoal, bom dia. Aqui é Ana Cristina, advogada tributária, professora de cursos na área fiscal da MG Treinamentos. Sou eu que ministro o curso de analista fiscal e intensivão do ICMS. Quem sabe bastante de Simples Nacional vai pegar muitos clientes, porque de simples a legislação não tem nada e as pessoas estão fazendo PG-10D sem ter os conceitos previstos na legislação. Para quem não está na minha lista VIP no WhatsApp, depois que terminar a live, na bio da MG Treinamentos, vocês tem um link que vocês vão clicar e depois vão em lista VIP WhatsApp, mande uma mensagem com seu nome dizendo que quer receber as minhas dicas tributárias. Todas as segundas, quartas e sextas estou enviando várias dicas, seja em vídeo, em texto, legislação nova. E após essa live também, lá no meu blog, que é o dicastributarias.blog.br, tem a matéria que eu fiz sobre o tema de hoje, que é a nova malha fina no PG-10D a partir de 1 de 2020. O que acontece, pessoal? Desde 2017, quem começou a adentrar nos PG-10, analisar, foi a Receita Federal. E aí começou a verificar que várias empresas, de forma indevida, começaram a preencher aqueles campos: imunidade, suspensão, redução, isenção de tributo, lançamento de ofício, resultando, consequentemente, numa redução dos tributos. E quanto ao PIS e COFINS, por exemplo, muitas empresas colocavam que era substituição tributária, monofásico e sendo revendedor. Quando você segrega a receita, que a mercadoria está sujeita ao regime monofásico ou de substituição tributária do PIS e da COFINS, o PG-10 desconsidera a alíquota dessas contribuições, não gera pagamento dessas contribuições dentro do DAS. E esses campos, principalmente onde você vai indicar que tem isenção, suspensão ou imunidade, as empresas têm que estar por dentro da legislação do Simples, que de Simples não tem nada, que o regime simplificado, esse regime unificado, que é um regime de compartilhamento de arrecadação entre a União, os estados e os municípios, que é o regime do Simples Nacional, só tem o nome de Simples. Muitos empresários aqui no Brasil, inclusive, têm que entender dessa legislação, porque tem atividades que nem vale a pena estar no Simples Nacional. O que ocorre? Tem um artigo muito importante na lei do Simples, que é a Lei Complementar 123 de 2006, que é o artigo 24, parágrafo 1º, que estabelece o seguinte, que a empresa optante pelo Simples Nacional, ela só pode usar benefícios fiscais se tiver previsto na legislação do Simples Nacional. Então, justamente isso que a Receita Federal verificou, porque o PG-10, o que você declara ali, ele aceita. Só que antes de 2017 não havia uma malha fina do PG-10. E aí a Receita Federal diagnosticou que existia uma movimentação muito grande de vendas através de documentos eletrônicos, mas a arrecadação é muito baixa. E aí verificou
a marcação desses campos de receitas sendo segregadas com isenção de algum tributo, redução de alíquotas, suspensão ou imunidade de forma indevida. E essas empresas, na época, foram selecionadas na malha fina e não conseguiam mais gerar novos DAS, a não ser que retificasse todos os PGDAs para trás, recolhesse os tributos de 5 anos para trás, que não foram recolhidos, e aí quem fez isso continuou no Simples Nacional. Qual é a novidade para esse ano? No final do ano passado, foi publicada a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 150 de 2019. Essa resolução introduziu o artigo 39A, a resolução atual do Simples Nacional, que é a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018, que eu sempre apelido de Estatuto do Simples Nacional, porque essa resolução é a cópia da Lei Complementar 123 de 2006, com plus, porque ela traz as regras da empresa optante por esse regime, como é que vai emitir as notas fiscais, quais os livros fiscais e contábeis que tem que ter, traz todas as especificidades. Pois bem, esse artigo 39A, que foi introduzida a essa resolução 140 de 2018, e que entrou em vigor esse artigo a partir de 1º de janeiro de 2020, estabelece o seguinte: as declarações retificadoras transmitidas pelo PGDAS-D poderão ser retidas para análise com base na aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, pelos estados, Distrito Federal e pelos municípios. Então, a partir de 1º de janeiro desse ano, quando você vai retificar um PGDAS, essa declaração poderá ser retida. Creio eu que essa retenção para análise é no caso que a declaração anterior você colocou que há tributação e vai retificar colocando que a isenção ou suspensão ou imunidade de algum tributo, ou antes era tributado pelo PIS/COFINS e você na retificadora diz que é regime monofásico ou de substituição tributária. Só que vejam, esse artigo teve uma inovação. Antes, quem começou com a malha fina no PGDAS-D foi a Receita Federal. E a partir desse ano, quem vai adentrar os PGDAS-D também são as secretarias de fazendas dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Então, tem que ter muito cuidado com o PGDAS-D. E já tem que nascer as informações corretas, desde se for, por exemplo, revenda de mercadorias, desde o XML emitido por esse contribuinte revendedor. Lá naquele XML tem que estar cadastrado de forma correta a situação tributária, seja do ICMS, do PIS ou da COFINS. E aí, esse artigo 39A estabelece o seguinte: a MEL-EPP responsável pelo envio da declaração será comunicada da retenção. Então, quando a empresa fizer a retificadora do PGDAS-D e for hipótese dessa declaração retificadora ser retida para análise por um desses entes tributantes, essa empresa será comunicada que essa retificadora dela foi retida e, se necessário, essa empresa vai ser intimada a prestar esclarecimentos ou apresentar documentos sobre as possíveis inconsistências ou indícios de irregularidades
detectados durante a análise de algum ente desse, de algum órgão desse fiscalizador. E o artigo 39A tem vários parágrafos. Um deles diz o seguinte: a declaração retida poderá ser liberada pela administração tributária, se a mesma verificar que cessaram os motivos que determinaram sua retenção, ou será rejeitada quando a administração tributária tiver elementos suficientes para confirmar inconsistência ou indícios de irregularidade. A declaração retida poderá ser rejeitada quando a administração tributária, independentemente da intimação, já tiver elementos suficientes para confirmar as inconsistências e indícios de irregularidade, quando a empresa não atender a intimação, ou quando intimada a MOEPP não comprovar a correção das informações prestadas. Então, essas três hipóteses aí, a declaração vai ser rejeitada. E aí, sendo rejeitada essa declaração, não vai produzir efeitos enquanto pendente de análise em relação ao período de apuração a que se refere a rejeição. Qual o alerta que eu deixo na live de hoje? O que acontece? Isso é o indício de que as secretarias dos estados e dos municípios também, a partir de janeiro, vão começar a entrar nos PGDAS-D das empresas que antes não entravam, até entravam, mas não nos campos específicos onde você segrega lá que há imunidade, isenção ou lançamento de ofício. Então, muitas empresas optantes pelo Simples Nacional, já por você estar nesse regime do Simples, você só pode utilizar as regras da legislação desse regime. Então, tem empresas, por exemplo, que quer estar no Simples Nacional e aí verifica que tem lá um benefício do PIS, da COFINS, do ICMS ou do ISS e quer usar também, mas isso são para as empresas do regime normal, são para as empresas de lucro real ou presumido, por exemplo. Então, a nível de Estado, Secretaria do Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, para quem é contribuinte do ICMS, por exemplo, que é optante pelo Simples Nacional, recolhe o ICMS do Simples Nacional, o artigo 35 da resolução do Comitê Gestor do Simples 140 de 2018 permite que os estados e os municípios concedam isenção de algum desse tributo, seja o ICMS a nível de estado ou ISS a nível de município, para alguma faixa de receita ou redução de alíquota. O Estado do Rio de Janeiro, com relação ao ICMS, não concedeu isenção para nenhuma faixa de receita, para quem é optante pelo Simples Nacional, mas, através da Lei 5.147, de 97, concedeu redução de alíquotas para várias faixas de receitas. Só que eu venho verificado durante esse tempo todo, que eu dou aula, consultoria e etc., que, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, existe o Manual de Benefícios Fiscais, que é o Decreto 27.815 de 2001. Lá traz todos os benefícios fiscais do ICMS, mas para as empresas contribuintes do ICMS, regime normal, que são as empresas do lucro real ou presumido, ou até mesmo para as empresas optantes pelo Simples Nacional, excesso de sublimite, que estão impedidas de recolher o ICMS lá no Simples Nacional. E aí ela ultrapassou a receita bruta no ano de 3.600.000, tendo que observar a legislação tributária das empresas não optantes pelo Simples Nacional. Elas também podem usar esse manual de benefícios fiscais, mas não pode usar esse manual de benefícios fiscais
do ICMS no estado do Rio de Janeiro, empresa do Simples Nacional que recolhe o ICMS dentro do Simples. Então, por exemplo, uma empresa que revende produtos hortifrutis granjeiros. Dentro desse manual de benefícios fiscais, existe a previsão de isenção do ICMS. Então, muitas das vezes, essa empresa, optante pelo Simples Nacional, não é excesso de sublimite, pega essa receita de vendas de produtos hortifrutis granjeiros, separa ali no PG-10 como isento ICMS. O PG-10, o que você declara, ele aceita. Só que antes não tinha essa malha fina. E começou essa malha fina com a Receita Federal e a partir desse ano com os estados e com ênfase pelos municípios também. E aí, se o fiscal do ICMS entrou no PG-10D, verificou que essa empresa é optante pelo Simples Nacional e que recolhe o ICMS nesse regime e que segregou receitas como isento do ICMS, vai cair na malha fina. Por quê? Porque não vai poder usar esse benefício fiscal, porque esse benefício fiscal só é usado pelas empresas ou regime normal ou Simples Nacional excesso sublimite. E aí vai ter que retificar os PG-10 de 5 anos para trás e gerar DAS a recolher, e é aquela bola de neve, vai ter que parcelar aí o imposto, porque virá aquela bola de neve. Além disso, o que pela minha experiência, vai acontecer com relação ao ICMS e ISS? O fisco do estado e do município vão também começar a verificar dentro dos PG-10D se tiver o ICMS ou o ISS zerado, eles vão verificar que é excesso de sublimite. No caso do estado, por exemplo, vão começar a notificar essas empresas do Simples para apresentar a estruturação fiscal digital, já que o PG-10 está dando zerado o ICMS, porque o PG-10 vai dar o ICMS zerado, porque ultrapassou o sublimite lá do Simples Nacional, que a nível de estado do Rio de Janeiro é de 3.600.000. A mesma coisa o município, que vai cobrar as suas obrigações acessórias das empresas do regime normal, porque se está impedido de recolher o ISS no Simples, vai ter que seguir a legislação tributária das empresas não optantes pelo Simples Nacional. Cuidado também com as empresas contribuintes do ICMS, que a legislação do Simples, como eu iniciei, não é nada simples. E aí, existem 2 tipos de regimes no Simples Nacional. O regime competência, em que se a empresa optante do Simples é regime competência, vai pagar os tributos no Simples somente no mês que gerou receita. E se escolheu pelo regime caixa, vai pagar os tributos somente no mês que o cliente pagou pela mercadoria ou pelo serviço. O que acontece? Na legislação do Simples Nacional, se você for lá na resolução do Comitê Gestor do Simples 140 de 2018, não permite à empresa do Simples, que recolha o ICMS no Simples, transferir crédito para uma empresa do regime normal se ela for regime caixa. E isso, a Secretaria de Fazenda do Estado nunca entrou no PG-10D para verificar se a empresa do Simples é regime competência ou caixa. E aí, o que ocorre? Se a empresa é regime caixa e tiver informando a alíquota do ICMS do mês anterior à venda para a empresa não optante do Simples se creditar do ICMS,
quando essa empresa não optante do Simples estiver comprando para revender ou industrializar, essa empresa do Simples do regime caixa está transferindo indevidamente o crédito do ICMS e, nesse caso, ela é passível de ser autuada e, inclusive, ser excluída do Simples Nacional. Então, pessoal, muito cuidado com as regras da legislação do Simples, quem estiver fazendo aí o PG-10D, porque esse verbo poderão, ou seja, quando você retifica o PG-10D, a declaração poderá ser retida por algum desse órgão fiscalizador, a gente só verificando o caso concreto, porque a gente ainda não conhece o critério deles de retenção. Qual vai ser esse critério aí de retenção? Então, qual o conselho que eu dou para vocês? O pessoal não adentra a legislação do Simples para se familiarizar dessa legislação. Tem muita gente segregando ali receitas de formas indevidas. Para isso, tem que saber de legislações específicas, como, por exemplo, mercadoria sujeita à substituição tributária do ICMS. Para você segregar essa mercadoria como sujeita à substituição tributária do ICMS, você tem que estar por dentro da lista de mercadorias sujeitas à substituição tributária. Por exemplo, se essa empresa estiver no estado do Rio de Janeiro, consta no anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS. Mas o empresário, muitas das vezes, ele não sabe a regra do negócio e deveria saber. Ele acha que o software emissor da NFE ou NFCE já vem cadastrado ali toda a situação tributária do ICMS da mercadoria dele. Então, se eu sou optante pelo Simples Nacional, já tem que estar cadastrado no meu software emissor de nota que qual a situação de operação do Simples Nacional é 500. E se eu sou regime normal, empresa do lucro real ou presumido, ou Simples Nacional excesso sublimite na condição de substituído, e 500 é também na condição de substituído, mas Simples Nacional que o ICMS é dentro do Simples. Tem que estar essa situação tributária no XML. E aí, se esse comércio varejista, por exemplo, não cadastra de forma devida as mercadorias sujeitas à substituição tributária com as situações corretas, vão declarar de forma indevida lá no PG-10. Muitas das vezes a mercadoria não está sujeita à substituição tributária. Quando você pega as vendas, por exemplo, refrigerantes, estão sujeitas mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária do ICMS. Então, se eu sou um comércio atacadista ou varejista, estou no Simples Nacional e minha mercadoria, o ICMS foi retido, eu tenho que pegar essa receita e separar com substituição tributária, porque o PG-10 vai considerar apenas a alíquota dos demais tributos e vai desconsiderar a alíquota do ICMS. Mas será que dentro daquela receita que você informou com o ICMS ST, realmente aquela mercadoria ela está sujeita a esse regime? E aí, o fisco do Estado tem condições de saber disso, porque ele tem todos os documentos eletrônicos, então ele tem como cruzar os documentos eletrônicos com o PG-10. Então, até o ano passado, pessoal, a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro somente fazia cruzamentos cartão e PG-10. Cuidado! A partir desse ano, eles vão entrar dentro dos PG-10 e verificar todas essas questões, os campos que você segregou como benefícios, seja de isenção, redução de alíquota, suspensão, lançamento de ofício, imunidade de forma indevida. Então, você tem que saber o que é imunidade dentro do Simples Nacional, quais são os tributos que são desconsiderados
para efeito de tributação lá no PG-10, que é considerado, quais são as operações que são consideradas imunes e quais os tributos que são desconsiderados no PG-10, que não são todos. Você tem que se familiarizar com todas essas regras, tem que saber de regras específicas do PIS e COFINS de regime monofásico ou substituição tributária, que a legislação do Simples diz lá no artigo 25, parágrafos 6º e 7º da Resolução 140 de 2018, que tem que seguir as regras da legislação da União. Então, se eu vou revender um produto monofásico, eu vou segregar como monofásico do PIS e COFINS, sendo como revendedor, o PG-10 vai desconsiderar a alíquota ali do PIS e COFINS, não vai tributar. Mas será que esse produto realmente está sujeito ao regime monofásico do PIS e COFINS? Esse é o alerta que eu deixo para vocês. Quem não está na minha lista VIP no WhatsApp, após essa live, vão na bio da MG Treinamentos, clique no link e lá em lista VIP WhatsApp e mande uma mensagem com o seu nome dizendo que quer receber as dicas tributárias. E pela lista do WhatsApp eu vou estar sempre informando para vocês qual vai ser o tema da próxima live, dia e horário também. Pode perguntar aqui, pode repetir qual a lei do benefício do Simples? Sim, você vai no artigo 24, parágrafo 1º da Lei Complementar 123, que é a própria lei do Simples Nacional, Lei Complementar 123 de 2006, ela estabelece o seguinte: não serão consideradas qualquer alterações em base de cálculo, alíquotas, percentuais ou outros fatores que alterem o valor do imposto ou contribuições apuradas na forma do Simples Nacional, estabelecidas pela União, Estados, distritos ou municípios, exceto as previstas e autorizadas por essa lei complementar. Então, você não pode ser regime do Simples e, ao mesmo tempo, querer se beneficiar de legislações que não é do Simples Nacional, mas que só atinge as empresas não optantes pelo Simples Nacional. Sim, a Ana está perguntando, agora vai ser fiscalizado e terá que pagar a diferença? Sim, vai acontecer igual a malha fina da Receita Federal. O que aconteceu? De repente, vai acontecer, os estados e municípios vão fazer igual a Receita Federal. Vai ter que retificar todos os PG-10 para trás, ou seja, de 5 anos para trás que você fez errado, vai gerar DAS complementar o quê? A recolher. Senão, você não vai continuar no Simples Nacional, vai ser excluído. Então, pessoal, mais análise da legislação do Simples. E quem lida com Simples tem que saber das demais legislações também. Porque, por exemplo, a nível de ICMS, o Simples Nacional, ele tem que observar a legislação das demais pessoas jurídicas com relação ao regime de substituição tributária do ICMS. Então, não é só olhar para a Lei Complementar 123 de 2006 ou a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018, tem que estar por dentro de várias legislações, porque a própria legislação do Simples Nacional tem determinadas atividades que ele diz, Simples, nesse momento aqui dessa operação, como por exemplo, importação, é uma atividade que não vale a pena ser Simples Nacional. Você importar para vender no mercado nacional, porque o artigo 13, parágrafo 1º da Lei Complementar 123 de 2006 estabelece que o Simples Nacional vai ter o mesmo tratamento de uma empresa não optante pelo Simples Nacional lá na importação de mercadoria, tendo que pagar o imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, ICMS, despesas aduaneiras, seguindo as legislações desses entes tributantes, seja a legislação do
ICMS, do IPI, do PIS e da COFINS se for importação de mercadoria. E a legislação da União com relação ao IPI, PIS, COFINS e imposto de importação. E aí, se essa empresa do Simples vender no mercado nacional, existe um parecer normativo da Receita Federal que equipara ela à indústria, não porque ela fabrica, mas porque ela realiza hipótese de equiparado à indústria no sentido de ter que apurar e recolher o IPI, de acordo com o artigo 9º, inciso 1 do regulamento do IPI. Então, quando essa empresa do Simples paga todos os tributos na importação, para ela é custo, não pode se creditar de nada, e quando ela for gerar receita, vai pagar na condição de equiparada à indústria, anexo 2, tendo que tributar, inclusive, IPI sobre essa receita. Então, Lucimar está perguntando, a redução do ICMS é permitida no PG-10 no estado do Rio de Janeiro? Sim, de acordo com a Lei 5.147 de 97, o fisco do estado do Rio de Janeiro sabe disso. E ele sabe que lá naquele campo você vai separar a receita, vai dizer ICMS reduzido, o percentual de redução de receita. Aqui está perguntando, no mês que for reter, como vai proceder para aceitar? Vai aparecer no Fiscofácil? Não sei se vai aparecer no Fiscofácil, mas de acordo com a resolução do Simples, de acordo com esse artigo 39A, o contribuinte vai ser comunicado. Então, nesse artigo 39A, ele diz o seguinte, ó, a ME ou EPP responsável pelo envio da declaração retificadora será comunicada da retenção do PG-10 e, se necessário, poderá ser intimada a prestar esclarecimentos ou apresentar documentos sobre as possíveis inconsistências. No estado do Rio de Janeiro, onde as comunicações são feitas? Pelo DEC, que é o domicílio eletrônico do contribuinte. Então, o que eu aconselho, pessoal? Toda semana olhem o DEC. Vocês estão olhando o DEC toda semana? Ou como é que é essa interação história de contabilidade com o cliente, empresa? Porque toda semana tem que olhar, porque as intimações do Estado, por exemplo, da União é pelo ECAC, do Estado é pelo DEC. Do município, lá na Nota Carioca, até tem a caixa postal também. Então, você tem que ficar de olho nessas intimações. Como estará o cruzamento de informações cartões versus PG-10? Matheus, de forma mais apurada, eu não sei se você assistiu a minha live da sexta-feira passada, que também a partir de janeiro desse ano, o estado do Rio de Janeiro começou no Fiscofácil um novo critério aí de cruzamento de informações. Então, antes ele cruzava só PG-10D e cartão de crédito. A partir da primeira semana de janeiro de 2020, já começou a aparecer pendências lá no Fiscofácil. Cartão de crédito ou débito versus NFE ou NFCE. Ou seja, o cruzamento de informações está sendo feita nota a nota. E no futuro próximo, como eu falei na live anterior, pessoal, o estado do Rio de Janeiro lançou um projeto em dezembro do ano passado, que ele está querendo, vai começar esse projeto piloto no início desse ano, para já sair legislação, que é o facilitador do ICMS para quem é varejista, onde vai sair legislação em que o comércio varejista vai ter que ter um software parametrizado com um sistema de emissão de notas e de vendas por cartão de crédito ou débito. É tipo um robô, em que o Estado, a Cefaz do Rio, vai ter condições de saber em tempo real as tuas vendas por cartão de crédito ou débito, nota a nota, item a item. E pela minha experiência, o que vai ser no futuro, Fiscofácil? Não virá apenas cruzamento de informações cartão, porque hoje é cartão e nota,
Mas se você clica lá no mês, ele não traz especificamente a chave de acesso da nota, só diz que não aparece nota emitida por você porque houve omissão de receita. No futuro, eles vão ter todas as chaves de acesso das notas vinculadas às vendas pelo cartão de crédito, ou seja, vai ter uma malha fina aí muito mais apurada. Isso, tá falando aqui, aonde eu trabalho, olhamos de 10 em 10 dias, exatamente. Porque se passar 10 dias após a comunicação, você não olhou o DEC, você já está presumidamente intimado pelo fisco do estado do Rio de Janeiro. Os produtos monofásicos do PIS e COFINS pode ser do Simples. Exemplo, Farmacim. Se você pegar o artigo, olhe o artigo 25, parágrafo 6º e 7º da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140/2018, que os produtos sujeitos ao regime monofásico do PIS e COFINS, a empresa optante pelo Simples vai ter que seguir a mesma legislação da União para esse regime, ou seja, vai ter que segregar essa receita como regime monofásico do PIS e COFINS. O PGDAS vai desconsiderar a alíquota do PIS e da COFINS, porque no regime monofásico, o comércio atacadista e varejista, a alíquota é zero. Mas se for fabricante ou importador, cuidado, se estiver no Simples e fabrica produto monofásico, como tem que seguir a legislação da União para esse tipo de regime, vai segregar como monofásico, o PGDAS desconsidera a alíquota do PIS e COFINS, mas ele vai pagar através de DARF em separado. Por isso que eu disse, o Simples de Simples não tem nada, porque se você for fabricante de produto do regime monofásico, mono é concentrado o PIS e COFINS numa única fase, é cobrado de quem? Somente do importador e da indústria. O comércio atacadista e varejista, alíquota zero. Essas mesmas regras vão ser aplicadas para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Daí, empresário aqui no Brasil, só vai o que a mídia diz. Simples é muito simples, porque você paga todos os tributos num único documento de arrecadação. Se você for um fabricante de produto ou um importador de produtos monofásicos, por exemplo, o PIS e COFINS você vai recolher fora do Simples através de DARF, só os demais tributos que você vai recolher lá no DAS. Já se você é comércio atacadista e varejista, você segrega como regime monofásico no PIS e COFINS, monofásico do PIS e da COFINS, e não recolhe nada no Simples Nacional, porque na legislação do regime monofásico, atacadista e varejista, a alíquota é zero. Então, pessoal, quem gostou da live, digam aí se gostaram. Eu comecei com essas lives na semana passada, então só vou continuar se vocês estiverem gostando. E aí eu vou estar trazendo aí sempre novidades para vocês. E não deixe de entrar na bio da MG Treinamentos, clique no link e também entre no blog dicastributarias.blog.br, que tem a matéria completa da live que eu fiz hoje. Então, até a próxima live. Lá na lista, quem tiver na minha lista do WhatsApp, eu vou informar o dia, a hora e o tema da próxima live, ok? Bom dia para vocês e tudo de bom.